Maravilha, maravilha. Parece que já estamos ao vivo novamente. Então, gente, vamos voltar aqui para a gente continuar, para a gente terminar essa primeira epístola de Pedro. Aí eu vou deixar para amanhã. Amanhã a gente faz a segunda epístola, porque eu acho que ela é mais curta. A primeira epístola tem 5 capítulos, a segunda tem somente 3. Então acho que amanhã dá para fazer toda a segunda epístola de Pedro. E hoje a gente finaliza, agora a gente finaliza a primeira epístola de Pedro. Cara, tá muito legal, cara, muito legal mesmo. Vamos continuar aqui no capítulo 4. Certo? Nós estamos falando sobre o versículo 12, sobre como deve ser a nossa reação diante das lutas. Mas eu vou esperar um minutinho para o Instagram notificar o pessoal. Vou mandar aqui privado para alguma galera. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Enviando o pessoal aí. Muito bem, só um minutinho, gente. Eu estou mandando aqui pro pessoal no direct. Nós já vamos começar. Ok? Inclusive, gente, compartilha essa live, clica no aviãozinho e manda para os seus amigos aí no direct, certo? Para a gente continuar lendo aqui. Show de bola? Vamos lá. Mandando aqui pro pessoal, pá. Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem. Mandei para uma galera aí. Vamos esperar a pessoa chegar. O Brad já chegou. Deixa eu dar uma picada na água aqui. Vamos esperar um minutinho para o Instagram notificar. O sinal aqui tá bom, gente. Ih, rapaz, o sinal aqui, gente, é complicado porque eu tô no meu quarto. Meu quarto é um pouco longe do roteador. Aí se você mexe o celular 1 milímetro pro lado, o sinal que tá cheio cai para um pontinho. Aí, tá vendo? Ele fica oscilando demais. Então, qualquer coisa, gente, se estiver travando, certo? Fala aí nos comentários pra gente, porque aí eu vou corrigindo aqui, vou parando, reinicio a live se preciso for, certo? Tudo direitinho pra gente não perder o conteúdo. Show de bola, gente. Então, vamos continuar, então? Nós, gente, caso você esteja caindo aqui de paraquedas, nós estamos aqui conversando sobre a primeira epístola do apóstolo, escrita pelo apóstolo Pedro. Né? Desde ontem nós estamos conversando sobre toda essa primeira epístola. Né? Ontem eu comecei introduzindo o assunto, falando sobre Pedro, quem era Pedro, né? Sobre desde a sua conversão no ministério de Jesus, na igreja primitiva, até a sua morte. Né? Dei toda essa introdução, dei uma introdução sobre a epístola de Pedro, e aí a gente começou. Braélia tá tranquilo, maravilha, obrigado. Tilulu, um beijo para você, Tilulu, Deus te abençoe. Certo? A gente vai compartilhar essa live, gente, para o pessoal chegar aqui. Vamos falar do Evangelho. A gente deu uma introdução geral sobre quem é Pedro, o autor dessa epístola, até a introdução, o contexto, dentro do contexto da primeira epístola de Pedro. Nós estamos conversando desde ontem, né? Essa daqui já é a parte 5. Né, dessa série, muitas horas aí discutindo sobre Bíblia, que é muito importante, né, gente? Nesse tempo de pandemia, a gente está mais em casa, né, mesmo aqueles que têm que trabalhar. Né, não tem mais aquele rolê da sexta-feira, do fim de semana, tem que ficar mais em casa. É tempo da gente se aproximar de Deus, gente. Ler mais a Bíblia, orar mais, santificar mais, consagrar mais, né, até porque é um período não somente de crise de saúde, mas é um período também de muita instabilidade espiritual. Temos visto aí certos movimentos, o pessoal está querendo fechar as igrejas aí. Ao meu ver, eu entendo perfeitamente que é uma crise de saúde e, de fato, é complicado, né, a gente se reunir, se aglomerar, mesmo que em pouquíssimos números. Sei também que existiu
existe muito pastor, padre, líder religioso, qualquer que seja a religião, irresponsável, né, que aproveitou da somente restrição dos decretos e aglomerou um monte de gente sem máscara, sem distanciamento. Sei que tem muita gente irresponsável no mundo, certo? Mas não vejo com bons olhos essa determinação do Estado de fechar a igreja, gente, porque é uma liberdade garantida pela Constituição, certo? É prudente manter a igreja aberta? Vai da realidade da cidade de cada um. Nós não estamos num período bom, certo? A gente está vendo uma onda aí terrível aí de muita gente, né, ficando doente, e de fato, a nossa igreja estava fechada, né, fechada mesmo, né, até quase um mês aí, né, um pouco menos de um mês, fechado sem nada. Estava fazendo de vez em quando uma live, voltou a EBD agora em live. Né? Ontem que a gente se reuniu, mas pouquíssimas pessoas, todas distanciadas, né? Nenhuma delas com sintomas de Covid, uma reunião de oração, né? Mas, de qualquer forma, a igreja não para. Né? Se o templo for fechado mesmo, a igreja não para, faz culto em casa. Irmão. Se você não tem os parentes convertidos, faz uma live, faz igual eu, pega o celular aqui, arruma a iluminação, que isso aqui é a Braille, essa ring light que é a Braille que me deu. Se você não tem ring light também, abre esse celular, mate uma live aí e fala de Jesus. Que é isso que a gente está fazendo aqui, lendo a palavra de Deus. É um período difícil, mas a igreja não para. Certo? Porque a igreja se reúne no templo, se reúne em casa, se reúne em pequenos grupos, se reúne na rua, se reúne aqui numa live. A gente dá um jeito, bicho, mas a gente se reúne enquanto igreja. Amém? Então vamos continuar aqui. Deixa eu só dar uma bicada na água aqui, porque minha garganta tá daquele jeitão, né? Nós estávamos comentando sobre o versículo 12. Nós paramos no versículo 12 de 1 Pedro, capítulo 4. Certo? Nós estamos falando sobre as reações que os cristãos devem ter diante das tribulações. A primeira reação é de não estranhar as tribulações que são acometidas, que nós somos sujeitos e acometidos, porque isso é promessa de Jesus. Né? No mundo tereis aflições. Então, não ache estranho que a tribulação está se levantando contra a sua vida, não acha que se está acontecendo, né? Tá tendo um problema, o que eu fiz é maldição, é macumba, é o diabo, são os homens. Não, as aflições são regra e não exceção na vida do cristão. Jesus mesmo prometeu, o Novo Testamento inteiro, né, de cabo a rabo, promete, no mundo tereis aflições, luta atrás de luta, problema atrás de problema. Então, primeira reação, não estranha, porque Pedro fala para um povo que está padecendo perseguição, que está disperso no meio de um povo pagão, que detesta quem é cristão, que está inventando fake news contra cristão, falando, cara, não estranha a perseguição, não estranhe que você está sendo injuriado pela justiça, por amor de Deus, não estranhe que você está sendo perseguido. E qual que deve ser a segunda reação? Primeiro, não estranhe. Segunda reação, se alegre em meio à tribulação, porque isso mostra que você é participante das aflições de Cristo, que nada fez para ser condenado, que nada fez para ser morto, mas ainda assim pela maldade, pela perversidade dos homens, e como parte do plano redentor, Cristo foi morto sem culpa nenhuma, porque um justo sofreu por injustos, um justo sofreu a injustiça. E é assim que nós cristãos devemos reagir diante das tribulações. Não estranha e se alegra, porque Jesus também sofreu o que a gente sofreu. Certo? Então fique firme. Né? Não vence no Evangelho, não vence quem faz coisas, vence quem permanece. Já vê Paulo escrevendo a Timóteo, as duas cartas a Timóteo, onde ele fala justamente isso. Timóteo, permanece no que você foi ensinado. Timóteo, lembra do que a sua avó e a sua mãe te ensinaram. Né? O evangelho que você ouviu. Lembra do que eu te falei. Permanece naquilo que fostes inteirado. Fica firme com a palavra. Os dias são maus. Vai haver um tempo em que as pessoas não vão suportar. Não é nem questão de querer ouvir a verdade. As pessoas não vão suportar ouvir a verdade. Né? Pelo contrário, né? Com coceira nos ouvidos, se desviarão da verdade e darão ouvido às fábulas. Né? E nesse contexto cristão, o que ele deve fazer? Ele deve permanecer firme, certo? Não estranhando as provas, porque isso é promessa, e entendendo que Cristo também sofreu por tribulações, e nós devemos nos alegrar
por sermos participantes das aflições de Cristo. O próprio apóstolo Paulo vai dizer a Tito ou a Timóteo: sofre comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Nós somos participantes da luta de Cristo, porque um dia essas lutas irão findar, seja na nossa morte, seja quando Jesus voltar e nos levar para o céu, onde não haverá mais pecado, não haverá choro, não haverá luto, não haverá dor. Nós seremos livres da presença do pecado e nós estaremos para sempre com o Senhor, viveremos com o Senhor eternamente no novo céu, na nova terra que Ele tem para nós. Bem, então vamos continuar aqui. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios, mas se padece como cristão. Não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. O juízo de Deus não começa pelos ímpios, começa pela gente. Então, a gente às vezes, o John Piper fala isso num vídeo que eu trabalhei recentemente, a gente fica nessa, né? Ô Jesus, traga a sua ira sobre as pessoas, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, porque o juízo começa na casa de Deus. Depois, então, aqui. Já tem que começa o julgamento pela casa de Deus. Continuando. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe a sua alma, como ao fiel Criador, fazendo o bem. E assim nós encerramos o capítulo 4 e vamos iniciar aqui o capítulo 5. A gente conta com o feedback de vocês aí, imagem, som, tá tudo certinho. Vocês estão entendendo? Se tem dúvida, quer acrescentar alguma coisa, pode deixar aqui nos comentários. Tem um botãozinho aí na parte inferior direita, que é um balão de fala e uma interrogação, que você pode deixar uma pergunta que aparece aqui para mim. Certo? A gente pode ficar à vontade. Eu estou aqui para servir vocês e para colaborar com vocês para entender o que a palavra de Deus diz. Então vamos entrar então no capítulo 5, tá tudo certinho, né? Muito bem. Capítulo 5, os deveres dos anciãos e dos jovens. Humildade e vigilância. 2 temas, né? Capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 7, o apóstolo Pedro fala dos deveres das mulheres e dos maridos. Agora no capítulo 5 vai falar dos deveres dos anciãos e dos jovens. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem tendo como domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Né? Jesus vai falar isso bastante lá em João capítulo 6. Deixa eu confirmar aqui. Dessa analogia. João capítulo 10, perdão. Onde Jesus fala, né? O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. A maioria dos cristãos acha que esse versículo se refere ao diabo. Né? O diabo veio não só veio somente para matar, roubar e destruir. Né? Mas o versículo não está falando do diabo. Está falando do falso pastor. Certo? Porque Jesus é o bom pastor e todos os que vieram, Jesus vai dizer,
Todos que vieram antes de mim são mercenários, salteadores, são lobos que querem usurpar, querem catar as ovelhas do aprisco de Jesus. Mas Jesus é o bom pastor. E o falso pastor, o falso profeta, o falso mestre é aquele que vem só para roubar, matar e destruir, enquanto Jesus, o bom pastor, veio para trazer vida e vida em abundância. Okay? Então, esse é o mau pastor, esse é o ladrão, né? É o mau pastor e não o diabo. Okay? Por mais que o diabo também mate, roube e destrua. Certo? Versículo 4. E quando aparecer o sumo pastor, olha aí, Jesus Cristo, nem tinha lido aqui e mencionei aqui João capítulo 10. E quando aparecer o sumo pastor Jesus Cristo, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Glória a Deus, né? Versículo 5. É impressionante como a Bíblia ela se interpreta. Né? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Versículo 5. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Né? Lá em Provérbios vai dizer, né? A soberba precede a ruína. Né? O cristão não deve ser soberbo, metido, nariz empinado, autossuficiente. Muito pelo contrário, deve ser humilde, sempre disposto a servir e não a ser servido, sempre quebrantado diante de Deus. Essa é a característica de todo servo de Deus. A humildade, é o quebrantamento, é a boa vontade, é a longanimidade. Tudo isso faz parte do fruto do Espírito, né? Que Paulo vai falar lá em Gálatas capítulo 5. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aqui na King James vai dizer o seguinte: porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O Fael entrou aí de noite. Deus abençoe. Versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao seu redor está um anjo, ao seu derredor está o diabo, buscando uma brecha para te pegar. Por isso, sede sóbrio, vigiai, certo? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque a seu tempo ele há de te exaltar. Versículo 9. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Agora nós vamos entrar na parte final da primeira epístola de Pedro, a partir do versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: votos e saudações finais. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus na qual estáis firmes. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos, João Marcos. Recentemente eu gravei um Reels falando sobre essa relação do apóstolo Paulo com João Marcos. Uma briga que ele e Barnabé teve por conta desse personagem, mas que no final da vida Paulo se reconciliou e entendeu o valor do perdão. Vai lá no meu perfil para você assistir esse stories e compartilhe ele no seu stories para mais pessoas verem que é curtinho. Certo? Versículo 14 e o último. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de caridade. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus.
Amém. E assim nós encerramos toda a nossa exposição na primeira epístola do apóstolo Pedro. Amém, pessoal? Então eu espero que todo esse conteúdo tenha sido de edificação para você, para a sua vida, para toda a sua família. Que Deus possa continuar abençoando você, te enchendo da presença dEle. Que o Espírito Santo te ajude a fixar todo esse conteúdo. Que o Espírito Santo te dê força, vigor e ânimo para ler a Bíblia. São tempos difíceis em que nós devemos nos apegar a Deus, a Jesus Cristo, que fez essa obra em nossa vida. É esse Jesus que eu prego nesta noite. O Jesus que Pedro pregou, o Jesus que Paulo pregou, o Jesus que João pregou. É esse Jesus que eu prego para você, aqui está aqui, vendo essa live, ou então que você que está vendo esse vídeo aqui no IGTV depois dessa live ter acabado. Jesus quer salvar a sua vida. Jesus quer te dar um novo rumo. Jesus quer te levar para o céu e te garantir a vida eterna. Fora de Jesus não existe esperança para você. Entenda isso. Se você não aceitar a Jesus, se você não se entregar de corpo e alma 100%, sem reservas, para Jesus, você vai para o inferno eternamente. Nesta noite, Jesus está te fazendo um convite para que você venha para os caminhos de Jesus. Jesus, ele sustenta o seu povo em meio à crise, e assim como sustentou nos tempos de Pedro, nos tempos de Paulo, nos tempos de João, onde havia perseguição do Estado, perseguição das pessoas, certo? Deus também, Jesus sustenta os seus filhos hoje. Jesus vai te sustentar no meio dessa crise, dessa pandemia, né? Tá todo mundo já de saco cheio de ficar em casa, de usar máscara. É chato mesmo, é ruim não poder se reunir com os amigos, é ruim não poder ir na igreja, é muito ruim, irmãos. Mas logo isso passa, e enquanto nós estamos sujeitos a essa luta, Deus vai nos sustentando, nos dando graça. E eu agradeço a todos vocês que estiveram, que passaram aqui por essa live, certo? Que Deus abençoe você, muito obrigado. Eu espero que você tenha sido edificado por essa palavra. É algo simples, mas quero poder servir a Deus ainda aqui nesses tempos difíceis. Sirvo a Deus na minha igreja local, graças a Deus, certo? Não despreze a sua igreja local, não despreze a live da sua igreja que ela está fazendo. Sempre compareça, sempre esteja presente, incentivando, participando, certo? Sempre com o coração disposto a servir, né? Como o apóstolo Pedro nos ensinou aqui. Humildade sempre, soberba jamais, porque a soberba precede a ruína, e Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, que Deus abençoe a sua vida, certo? Nós vamos encerrar essa live, e amanhã a gente destrincha a segunda epístola de Pedro, dando todo um panorama, certo? Então, muito obrigado. Quero finalizar somente fazendo uma oração pela sua vida, certo? Agradecendo a Deus por essas 5 lives, 5 ou 6, 5 lives onde nós falamos da palavra de Deus. Bem, Deus, ainda na tua presença, nós nos encontramos para te agradecer pela tua palavra que foi ministrada nessa noite. Te louvo, meu Deus, para a vida de cada um que esteve aqui nessa live. Que o Senhor abençoe a cada um que passou por essa live e a cada um, meu Deus, que vai assistir esse vídeo posteriormente no IGTV. Que o Senhor visite essa pessoa, meu Pai, porque Tu sabes, Tu contemplas o coração e Tu esquadrinhas a alma e o espírito de cada pessoa vivente. Entra agora com providência e efetua um grande milagre na vida dessa pessoa. E se porventura, meu Deus, está aqui nesta live ou então neste vídeo, alguém que não conhece ao Senhor, que ainda não se entregou ao Senhor, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, através da Tua palavra, do Evangelho que foi pregado nesta noite, que o Senhor quebre essa resistência, quebre esse coração de pedra e transforma ele num coração de carne. Que o Teu Espírito Santo, meu Deus, habite na vida do Teu Filho, limpe essa bagunça, limpe esse conflito, ó Deus, tira essa depressão, liberta de todo tipo de opressão e de possessão maligna e salva a vida do Teu Filho, dá vida ao Teu Filho, tira ele da morte, das trevas e traz para o reino do Filho do Seu amor, assim como o Senhor fez comigo, faça também com os Teus filhos, liberta, salve da vitória.
Nós te adoramos pela tua palavra, porque a tua palavra é poderosa. Nós te adoramos porque a tua palavra traz vida, a tua palavra santifica, a tua palavra purifica, a tua palavra alimenta, a tua palavra salva. E é a tua palavra que nós pregamos durante essas lives, ontem e hoje. Que Deus abençoe a cada um dos teus filhos. Continua sendo conosco, dá-nos um restante de noite abençoada, livre-nos de todo mal. Abençoe, meu Pai, nossas autoridades constituídas, Deus, o prefeito, os vereadores, os deputados estaduais, os deputados federais, os senadores, o governador do estado, o presidente da república, o vice-presidente, seus ministros, o poder judiciário, meu Pai, os juízes, os desembargadores, os ministros. Abençoa, meu Deus, a cada um, meu Deus. Dá a ele sabedoria, temor do Senhor, e que o Senhor continue abençoando a nossa nação. Quebranta o nosso coração, aviva o nosso coração, perdoa os nossos pecados, tem misericórdia de nós. Atende-se, ó Deus, para a nossa oração, sara a nossa terra, meu Pai. Muda a nossa vida, o nosso jeito de ver, mas mudar para melhor. Ó Deus, converte, acrescenta o número de salvos e abençoa, meu Deus, a cada um dos teus filhos. Tudo isso nós te pedimos para a honra e glória do teu santo nome. Visita, ó Deus, aqueles que infelizmente contraíram este mal, essa Covid, meu Deus. Desde o assintomático até o entubado. Visita com milagre. Abençoa, meu Deus, os médicos, os enfermeiros que estão na linha de frente, os policiais. Dá a eles vigor, saúde física, saúde mental. Livra eles de todo mal e continua abençoando os teus filhos. Libera milagres. Faz desse período difícil, dessa crise de saúde, ó Deus, uma enxurrada de testemunhos de milagres que o Senhor fez, como o Senhor já está fazendo. Toca agora no pulmão e guarda a nossa tenda desse mal terrível que tem assolado o mundo, meu Deus. Converte o nosso coração, tem misericórdia de nós e abençoa cada um, meu Deus, cada um dos teus filhos e a todos nós, meu Deus, para a honra e glória do teu santo nome, no nome de Jesus. Mostra-nos o ministério, o chamado que tu tens para nós, arde a chama em nosso coração, coloca fogo sobre o altar da nossa vida e continua sendo conosco, meu Pai, no nome de Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo continue comunicando ao seu coração. Eu agradeço por essa oportunidade e ótima noite a todos vocês, em nome de Jesus. Compartilhe essa live, vai ficar salva lá no IGTV e vai ser bênção para você, vai ser bênção para todo mundo. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.